Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um Vratatá Curadoria, este quadro em que eu falo de algumas notícias de arte e cultura, preferidos, várias coisitas mais e vamos lá ao vídeo da semana. Esse poema que eu li no começo para vocês é de um poeta chamado José Luiz Peixoto e ele está nesse livro aqui, Criança em Ruínas. E eu conheci o José Luiz Peixoto na Flip. Na verdade, eu conheci o José Luiz Peixoto, porque eu não conhecia ele. E eu tô triste porque eu não o conhecia, nunca tinha ouvido falar, né, na minha ignorância. Mas enfim, a gente sempre tá aprendendo coisas e a gente sempre tá conhecendo pessoas. Não é um crime você não conhecer alguma coisa. Mas eu tive a sorte de conhecê-lo a tempo, né, antes de morrer, daquela bem trágica, né. Eu vi ele recitando esse poema numa entrevista que ele deu numa mesa ali junto com a Pilar Del Rio. E eu fiquei muito encantada. Depois eu acabei indo numa outra mesa com ele, conheci ele mais um pouquinho. E aí eu cometi um ato de consumismo desenfreado que me acometeu, né? Eu prometi que eu não compraria nenhum livro na Flip, mas aí eu acabei comprando este livro. Comprei este aqui que é o Morreste-me, que acho que é o primeiro romance dele, né? O primeiro livro dele. Ai, não tenho certeza agora. E esse aqui, Nenhum Olhar, ele foi vencedor do prêmio José Saramago. Morreste-me, só ouvi falar coisas boas desse livro. É uma prosa poética, ele escreveu assim que o pai dele faleceu, o filho dele tinha acabado de nascer, também uma história doida. Então eu tô assim em fase de paixão em relação a esse escritor, que é um escritor português. Eu gosto muito de literatura portuguesa, é impressionante como sempre me arrebata, talvez porque a língua portuguesa é o que nos une, né? O Brasil e Portugal, talvez por isso, talvez a maneira como a gente se expressa, a maneira como a gente sente o mundo, vê o mundo é semelhante, né? Não igual, porque eles estão bem distantes da gente, mas alguma coisa ficou nessa relação. A palavra saudade só existe na língua portuguesa, enfim. Vou ler todos esses livros, eu já tô quase acabando o livro de poesia dele e depois que eu terminar de ler os 13, eu pretendo fazer um vídeo bem maravilhoso pra vocês, porque vou ter que fazer, né? Agora ele também tá lançando um livro novo chamado Autobiografia. Nesse livro tem um personagem que tem a vida entrelaçada com a de José Saramago. Ele faz uma brincadeira entre o José Luiz, que é ele mesmo, e o José Saramago. Eu tô bem curiosa. Eu comprei meio que às cegas. Bom, gente, vocês vão ter que me aguentar falando de José Luiz, José Luiz, José Luiz, mas vocês já me aguentam falando bastante de Clarice, falando bastante de Fernando Pessoa. E é isso, né? A vida é assim, a gente vai se apaixonando e a gente gosta de falar das paixões da gente. Falando bem rapidamente da Flip, porque eu separei tanta coisa pra falar nesse vídeo e eu tenho a sensação de que o Vratatá Curadoria acaba ficando um pouco longo às vezes. Fazer o quê? Eu não quero deixar de falar as coisas que eu tô a fim de falar. Foi a primeira vez que eu fui para a Flip, que é a Feira Internacional Literária de Paraty. Existem várias feiras que acontecem no Brasil ao longo do ano, mas essa feira é a mais conhecida. Não sei se é a mais importante, talvez seja porque reúne muitos artistas, muitos escritores, muitos músicos, cineastas, enfim. É uma miscelânea de pessoas e foi muito interessante a minha experiência. Foi uma feira bastante política. É óbvio que literatura é política, arte é política. É impossível a gente ter um evento no meio dessa atual conjuntura do país que não vai ter a política ali impregnada
mais do que escancarada. E teve uma mesa que teve o Glenn Greenwald, que ele ia falar sobre jornalismo investigativo, e a fala dele foi totalmente interrompida, ofuscada por uma manifestação. Então a gente tinha ali a Flipei, é o evento paralelo da Flip, né, que acontece num barco na beira do rio, e do um lado do rio estávamos para assistir o Glenn, e do outro lado do rio tinham alguns manifestantes que, assim que ele começou a falar, eles começaram a soltar fogos, colocaram numa caixa de som o hino nacional, funk, e foi completamente inviável de ouvir o que ele estava falando. A organização da Flip me parece que não fez nada, a polícia também não fez nada, e o evento foi prejudicado e passamos mais uma vergonha diante daquela situação. Num país que se preza pela democracia, eles não foram nada democráticos. As pessoas têm total direito de protestar, mas elas não podem simplesmente falar, vocês não vão falar, porque vira censura, vira ditadura, né? E como alguns já estão dizendo, a gente está vivendo um período de uma ditadura sutil. Vamos ver até quando que vai ser sutil. Vai acontecer um evento literário lá em Jaraguá, no sul do Brasil, que a Miriam Leitão e mais um outro jornalista iam participar dessa feira literária de Jaraguá, e manifestantes começaram a falar que iam protestar, que eles não queriam que eles participassem, porque tanto Miriam Leitão quanto esse jornalista da CBN, que eu esqueci o nome, tinham opiniões de esquerda, então eles não queriam eles no evento. Vamos vendo como que tá a coisa, né? Considerar Miriam Leitão uma mulher de esquerda é porque o negócio tá bem complicado na questão de representatividade e conscientização, né? Do que é esquerda, do que é direita, a gente tá completamente perdido mesmo. E o evento decidiu cancelar com esses dois jornalistas porque eles não têm como dizer que eles vão conseguir protegê-los fisicamente e proteger a vida dessas pessoas. A que ponto chegamos, né, Brasil? Falando só mais uma coisinha da Flip, eu queria muito dizer que eu considero a feira importantíssima no quesito da gente ter esse intercâmbio com pessoas que vêm de diversos lugares do Brasil e do mundo, mas eu não posso deixar de dizer que é um evento absolutamente elitista. Paraty é uma cidade extremamente cara. Se você não tem o mínimo de condições, você não tem como fazer essa viagem. E eu não sei até que ponto que a curadoria pensa nessa questão da pouca possibilidade de pessoas que não têm tantas condições chegarem a essa feira, tendo em vista que a ideia de uma feira literária é você poder expandir o número de leitores, trazer novas pessoas para conhecerem essa realidade, para poder participar desse lugar de debate. Embora a gente tenha tido uma grande diversidade nas mesas de discussões, eu acredito que ainda uma parcela muito restrita da população brasileira tem acesso a consumir todas essas coisas que são oferecidas nessa feira, sabe? Então o debate ele continua sendo elitista. Eu não sei como que isso poderia ser diferente, mas talvez deslocando a Flip para um outro lugar talvez fosse uma solução. E são coisas pra gente pensar, né? O quanto que nós que estávamos ali, eu que estava ali, somos pessoas privilegiadas que podiam estar ali discutindo. E como que a gente democratiza de verdade a literatura? Porque eu acho que no final das contas a gente fala tanto em democratização e até que ponto que isso está chegando nas periferias, nas comunidades de baixa renda, como que a gente transforma realmente esse país em um país de leitores, né? Essa semana, na quarta-feira, saiu um vídeo que eu fui contratada para fazer pela editora Ponto Edita, que é uma editora independente. Eu tô muito feliz porque os trabalhos aos poucos vêm surgindo graças a esse canal aqui que eu faço com tanto amor e carinho. E eu fiz um vídeo poético, uma construção audiovisual, cinematográfica lá para eles, com o primeiro capítulo desse livro aqui, Uma Mulher Perdida, que é um livro de uma autora chamada Willa Cather, que é uma escritora americana do século XX. Essa história aqui, gente, é deliciosa, eu recomendo muito que vocês procurem e leiam. É uma literatura bem diferente da que eu tô mais acostumada a ler nesses últimos tempos, né? Porque eu tô lendo tanta literatura contemporânea que quando a gente retoma um pouco dos clássicos, dá um tilt na cabeça. Mas eu gostei muito de como a Willa escreve. Ela tem um poder de síntese tremendo e ao mesmo tempo com uma construção de personagens que é fantástica. Então, a gente vai ver aqui a história de uma mulher
que ela é casada com um homem bem mais velho que ela tem questões com álcool, tem a questão do adultério nessa trama, como ela discute a questão da mulher nessa sociedade aqui, que é uma história que se passa no oeste americano. E é muito interessante ver, né, que ali no início do século XX ela já estava discutindo essas questões que a gente agora está discutindo tão amplamente, né? E como tem pessoas que são de vanguarda e como elas foram importantes para que agora a gente possa discutir da forma como a gente discute. O livro da Ponta Edita tá belíssimo, minha gente. Cuidado que eles tiveram com a parte gráfica. Esse livro aqui, quando você abre, é uma mulher, é o rosto de uma mulher, não sei se vocês vão conseguir ver, me parece que isso aqui é uma lágrima, achei muito bonito. Confiram lá o vídeo se vocês não tiverem assistido, porque eu achei que tá muito bonito, independente de ser um vídeo pago, eu só fiz porque eu realmente acredito no trabalho e acredito nessa parceria aqui, tá bem? Jair Bolsonaro, ele está... Aliás, quando esse vídeo for ao ar, talvez já tenha decidido, ele considera extinguir a Ancine. A Ancine é o órgão que ele cuida da parte de audiovisual do Brasil. E a insatisfação de Jair Bolsonaro, minha gente, é porque ele não concorda com alguns projetos que a Ancine aprova. Um deles é o reality show que chama Born to Fashion. A ideia desse reality é revelar modelos trans. Como ele não concorda, ele quer extinguir. E talvez ele não extinga o órgão, mas ele coloque esse órgão dentro da Secretaria de Cidadania e, enfim, né, igual ele fez com o Ministério da Cultura, e ele tá desmantelando tudo. Isso não é novidade para ninguém e é triste, muito triste. Eu não sei o que vai ser da nossa cultura daqui 4, 5 anos, que é quando a gente começa a sentir os efeitos, né? Porque, por enquanto, o que a gente vê estreando nos cinemas, por exemplo, são frutos de editais passados. E agora, com esse corte brutal de verbas, fechamento de Ancine e tudo mais, gente, daqui 4, 5 anos a gente vai ver como que vai estar o nosso cinema brasileiro, que muito pouca gente conhece, né? E a gente vai voltar a viver como na época da ditadura mesmo, como era ali antes da era Collor, né? Que a gente tinha uma produção de cinema baixíssima e o que tinha era filmes independentes, enfim. Ai, ai, só tristeza, né? Nesse país, só tristeza. Gente, eu vi uma notícia muito bacana, falando até nessa questão do audiovisual, que a maioria das séries que foram indicadas ao Emmy esse ano na categoria de comédia são com protagonistas mulheres. Eu não vi a maioria das séries que estão concorrendo, mas 2 delas eu acompanho de vez em quando e acho ótimas séries. Inclusive, vou deixar aqui a dica para vocês, que uma é The Good Place e a outra é Boneca Russa. The Good Place eu acho que ainda tem temporadas acontecendo, acho que não acabou ainda, mas a Boneca Russa eu acho que tem só uma temporada na Netflix. E aproveitando o ensejo, já que eu tô aqui falando de série pra vocês, eu quero saber se vocês estão assistindo Dark. Porque Dark é uma série da Netflix que vai falar da questão do tempo, é uma série absolutamente existencialista, muito louca, e eu amei a primeira temporada. Só que ela é uma série muito complexa, sabe? Não é que você não vai entender, você tem que estar atento, prestar muita atenção. E aí, como teve esse espaço de 1 ano pra segunda temporada estrear, eu tive que assistir tudo de novo a primeira temporada pra assistir a segunda temporada. E eu ontem terminei de assistir a segunda temporada e só vai ter mais uma temporada o ano que vem. E é uma série primorosa, minha gente, em termos de roteiro, construção de personagens excelente, a arte dessa série, os atores. Que série, minha gente! É uma série maravilhosa. Inclusive, se você assiste essa série, eu vou deixar recomendado aqui na descrição do vídeo o vídeo da Adriana, do Redatora de Merda, que ela fez um vídeo de análise dessa série que tá impecável. Então assista esse vídeo dela porque é muito maravilhoso. Me indicaram uma queridíssima amiga virtual que eu acabei conhecendo pessoalmente na Flip, a Francine. Ela me recomendou um podcast da Nexo, ou do Nexo, não sei qual se é feminino ou masculino, chamado Como Começar. É um quadro que eles têm nesse podcast que eles vão colocar como começar a ler Fernando Pessoa, como começar a ler Guimarães Rosa, e eles fazem uns quadros que duram mais ou menos de 20 a 30 minutos. Eu escutei um que fala como começar a ler Fernando Pessoa,
o outro foi Como Começar a Ver Glauber Rocha e o outro foi Como Começar a Ler Clarice. Eu achei de uma puta sacada, porque eu vivo recebendo aqui nos comentários dos meus vídeos por onde eu começo a ler Clarice, qual o melhor livro pra começar, então achei que são pílulas gostosas de escutar. Gente, eu acho que é isso por hoje, eu acho que eu falei bastante, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Tá mudando a luz porque tá escurecendo. Eu não escolhi uma boa hora pra gravar esse vídeo. Obrigada por terem ficado até aqui. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos e a gente se vê na próxima semana no Vratatá. Um beijo e tchau!